Meu nome é Vitor Salviano, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou fisioterapeuta, é, formado aqui pela Universidade Potiguar, do Rio Grande do Norte. Eu sou pós-graduado em neuroreabilitação, sou diplomado em quiropraxia, terapia manual e tenho várias formações na temática que nós vamos conversar hoje, que é neurociência do movimento. Eu sempre fui apaixonado por movimento humano, por neurociência, tanto que minha pós-graduação foi em neuroreabilitação. Hoje eu sou professor universitário, entrei aí nessa carreira universitária, eu sempre gostei de compartilhar ideias, de compartilhar informações, eu acho que isso é muito enriquecedor, e eu dou aula nos cursos de fisioterapia da Facene do Rio Grande do Norte. Esse é meu humilde Instagram, então quem quiser lá dar uma força, seguir, eu compartilho muita coisa, dica, orientação. Se vocês tirarem alguma foto ou print, me marca, então eu vou gostar muito de poder conhecer vocês até um pouco. Cara, e eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou de Mossoró, tive presente no ENEFSE aí ano passado, no Piauí, a convite do Anderson, do Instituto Seven, e para mim é sempre um prazer falar com vocês e poder contribuir com informações sobre o que eu gosto de estudar e o que eu trabalho. Então, eu já trabalho há algum tempo na área de educação e na área clínica mesmo. Eu tenho experiência com os atletas internacionais, né, de CrossFit, principalmente na reabilitação dos atletas. Eu faço parte da equipe de saúde sul-americana de saúde dentro do CrossFit, mas eu gosto muito de movimento, é coisa que me apaixona. Então, esse sou eu, mais uma vez, quem puder ir lá no meu Instagram, me seguir, me marcar, vai dar uma forcinha para nós, né? Para nós, vai ser muito válido. Então, vamos lá. Vamos deixar de conversa fiada, esse negócio de apresentação, e vamos, de fato, ao que interessa na noite de hoje. Então, eu vou falar para vocês sobre evolução e movimentação humana com base em neurociência. Eu vou estar apresentando alguns dados científicos também, alguns artigos. É, Algumas informações podem ser novas para alguns de vocês, né? Algumas coisas vão ser repetidas dentro da bagagem de vocês, mas o importante é sempre a gente somar, discutir, tentar agregar o máximo que nós pudermos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer. Eu sou um cara extremamente tranquilo quanto a isso. Dúvida, crítica, se alguém não concordar, não tem problema. Eu acho que nós podemos sempre somar uns com os outros. Então, nós vamos falar sobre exercícios e cérebro. É o nosso grande objetivo, né? De como o nosso cérebro se comporta aos exercícios, como é que nós podemos modular o cérebro para melhorar a movimentação, com estratégias motoras, estratégias para ganho de desempenho, melhora de performance, estratégias terapêuticas através do movimento. E como nós podemos trabalhar o cérebro através do exercício também para melhorar a dor, né? Acho que clientes, vocês profissionais de educação física, fisioterapeutas, profissionais de área da saúde como um todo, nós temos pacientes com lesões crônicas, com problemas crônicos, sejam os metabólicos, endócrinos, mas principalmente com dor de qualquer origem, principalmente das origens músculo-esqueléticas, que são as principais queixas dessas pessoas que procuram um serviço de saúde. E nós combatemos, ou tentamos combater fortemente, a mísera e problemática sedentarismo, que é o grande calo no pé de nós profissionais de saúde quanto à população. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar ou para economia de energia? Nós evoluímos na parte musculoesquelética para economia de energia ou para se tornarmos indivíduos mais ativos fisicamente? Então, essa é a primeira grande pergunta da noite, a primeira questão.
É o que nós, profissionais de saúde, profissionais de movimento, tentamos combater o sedentarismo, mas será que nós estamos travando uma luta de fato digna? E a pergunta é o seguinte: se nós formos ver o trajeto da evolução humana com o tempo, nós saímos de indivíduos extremamente ativos para hoje indivíduos extremamente sedentários. As rotinas, as atividades de trabalho, de dia a dia, hoje são muito mais sedentários. Nós tivemos um avanço gigante da tecnologia, nós tivemos uma involução motora muito grande nos aspectos físicos. Claro, que isso, as condições do ambiente e as estruturações tecnológicas foram fazendo que nós criássemos indivíduos muito mais sedentários do que fisicamente ativos. Então, se nós formos pensar do ponto de vista físico, o cara ali era obrigado a andar 2, 3 quilômetros, 4, 5, 6 quilômetros por dia para poder sobreviver. Então, as grandes estratégias de movimentação da época era através da sobrevivência. Se você não saísse lá para caçar um leopardo, um guepardo, um tigre dentro de sabre, você morreria de fome. E com o passar do tempo, principalmente com o plantio, colheita, revolução industrial e depois com a era tecnológica, nós fomos deixando de ativo com as facilidades, né? Antes, para você conseguir uma comida, você tinha que caçar, e sem saber se conseguia bater o animal. Hoje, você dá alguns toques no celular, a comida chega na porta da sua casa. Os trabalhos, hoje, agora, ainda mais com a pandemia, todo mundo em casa, o home office, as aulas online ficaram ainda mais evidentes sobre uma questão de importância. Por quê? É importância para a nossa adaptação no dia a dia com a evolução da tecnologia, mas não é importante, é importante para que a gente entenda que houve um decréscimo físico de aptidões, de estilo de vida, porque nossa vida hoje está mais cômoda, as coisas estão mais fáceis. Por exemplo, esse é um estudo muito interessante que foi feito através de densidade mineral óssea de fósseis humanos, né? Então, nós temos e os indivíduos, com o passar do tempo, do período de mais atividade para o período já que começou colheita e um pouquinho da Revolução Industrial, ele já foi se adaptando às estruturas anatômicas. Os ossos, a densidade mineral óssea dos indivíduos com a evolução humana foi ficando mais frágil, porque as movimentações, os exercícios foram aos poucos, mas de forma gradativa, sendo diminuídos. E isso faz com que o corpo gere adaptações. Uma dessas adaptações foi a menor quantidade de cálcio nos ossos para os indivíduos mais modernos em comparação aos indivíduos, a fósseis de indivíduos mais ativos para a época. E tem um estudo que ele é muito interessante, que ele viu duas coisas, na verdade. O primeiro é o grau de sedentarismo da população brasileira e população mundial. Mas esse estudo aqui, principalmente de baixo, ele é uma coisa muito interessante. Indivíduos que são submetidos a um exercício, seja ele qual for, mas esses indivíduos que foram avaliados na marcha e corrida, com o passar do tempo, eles foram criando adaptações corporais para uma maior economia de energia. O cérebro adotou estratégias motoras para que esses indivíduos cumprissem a tarefa, que era caminhar ou correr em uma determinada distância, para que essa tarefa ela fosse cumprida com o menor gasto energético possível. Então, teve adaptações de articulações, músculos, de velocidade de movimento e de frequência respiratória e cardíaca para fazer com que os indivíduos fizessem uma tarefa com menos gasto de energia possível. Se a gente for comparar os dados de sedentarismo do mundo, principalmente a partir daquele estudo, nós temos ao longo de 15 anos
de coleta, 47% das pessoas em idade adulta no Brasil não pratica atividade física suficiente para que seja considerado um indivíduo ativo. Menos de 2 horas e meia de esforço por semana, ou 75 minutos de atividades semanais de forma intensa. Entre homens, 40,4%, e mais da metade das mulheres tem uma predisposição, ou, claro, devido a todas as questões que nós já falamos de adaptação, deveres de casa, cuidar da criança, trabalho, 53,% dessa amostra foram feitas por mulheres. O Brasil é o país é um dos países mais sedentários do mundo, através desse estudo, à frente, inclusive, dos Estados Unidos, e é o país mais sedentário da América Latina. Então, nós temos uma briga, os profissionais do movimento, seja para qualidade de vida, para emagrecimento, hipertrofia, para a saúde como um todo, mas também quem usa estratégias de movimentação para reabilitar ou tratar algum problema, principalmente musculoesquelético, nós temos um grande oponente, que é o próprio sistema nervoso central dos indivíduos que nos procuram para esse serviço. Então, inconscientemente, esses indivíduos são forçados ou têm a tendência de serem sedentários, e isso de forma natural. E com o passar do tempo, nós tivemos um aumento exponencial do número de doenças musculoesqueléticas, endócrinas, metabólicas, respiratórias e principalmente com o abuso de fármacos, seja de anti-inflamatório, seja de analgésico, seja de dietas milagrosas para emagrecer, principalmente para medicação antidepressiva, para medicação para ansiedade e controle do estresse. E isso são doenças que são associadas também ao sedentarismo. Mas, principalmente, uma coisa que chama muito a atenção, meus queridos, são o aumento também de doenças neurodegenerativas, principalmente com o aumento da inflamação de células nervosas. As pessoas que não praticam atividade física de uma forma regular, eles não liberam substâncias neuroprotetoras suficientes que podem reduzir ou parar esse processo neurodegenerativo, esse processo inflamatório das células, principalmente do sistema motor. Então, nós vemos um número absurdo hoje em dia de casos como Alzheimer e também com Parkinson. Isso não é coincidência. Então, nós temos indivíduos que passaram a ser mais sedentários com o passar do tempo, devido a todas essas estratégias motoras para facilitar a nossa vida, principalmente estratégias tecnológicas, e isso faz com que várias alterações apareçam de forma como um todo. Então, os humanos evoluíram para se mover o mínimo possível e repousar sempre que puder. Então, nossa evolução para o dia de hoje, em termos de movimento, nós produzimos indivíduos que se movimentam menos e que se repousam mais. Se a gente for pensar, é muito mais confortável ficar em casa deitado, assistindo Netflix, comendo pipoca, um sanduíche, pizza, tomando refrigerante, do que estar na academia fazendo pelo menos 1 hora de musculação, ou de qualquer treino físico. A gente está falando de que é mais confortável, não é mais saudável. Estamos falando de conforto, de preferência desses indivíduos. Os indivíduos vão preferir o que é mais confortável. E aí vem um trabalho muito grande de conscientização da gente, profissional da saúde, em trabalhar sobre isso. Então, nós, meus queridos colegas, nós evoluímos para se tornar mais sedentário, para se movimentar menos. Nós, inconscientemente, criamos tecnologias para facilitar nosso trabalho, vida, comida, maneira de se vestir e de se comportar, comportamento motor. Isso é uma grande briga que a gente tem com a evolução e com a parte inconsciente que trava os avanços de nossos indivíduos que precisam da terapia do movimento, seja ela qual for,
para uma reabilitação musculoesquelética ou para uma qualidade de vida, saúde, hipertrofia ou qualquer coisa que esteja atrelada ao exercício. E quando nós falamos de movimento, de exercício, nós tínhamos, pelo menos há algum tempo atrás, a clareza que tinha duas áreas que coordenavam e comandavam de formas sincrônicas o movimento, que era o córtex motor e o córtex sensorial. Era o que a gente conseguia encontrar informações com mais facilidade. O córtex sensorial também, porque os movimentos, né, não só o cerebelo também, coordenação e equilíbrio, mas principalmente os comandos motores para gerar alguma atividade, para gerar algum movimento, ele vinha do córtex, e achávamos que antes era só uma estrutura separada, que só comandava o movimento, que mandava informações aferentes para um comando motor, e que recebia informações referentes para depois destrinchar e mandar um comando para aquele grupo muscular ou para um músculo específico. Só que, na verdade, nós temos outras áreas motoras agora, que é mais sabida sobre isso, que se integram, que se juntam e comandam e coordenam a movimentação. Então, nós temos umas áreas motoras no cérebro e suas funções. Então, essas áreas motoras, ela tem a função de projetar para a periferia impulsos nervosos para realizar um movimento, seja ele simples ou complexo, e receber impulsos de outras regiões para que possa entender aquilo ali e gerar um comando motor como resposta. Ele vai provocar distúrbios, essas áreas vão provocar distúrbios motores quando lesionadas, seja um paciente sequelado de um acidente vascular cerebral, um traumatismo craniano. Então, essas áreas, quando são afetadas, elas reproduzem distúrbios motores. E também os distúrbios cognitivos, né, que a gente acabou de falar, principalmente do Parkinson. Provoca movimento quando elas são estimuladas cognitivamente, involuntária e voluntariamente, e ela possui atividade neural e fluxo sanguíneo aumentados quando percebem e acompanham a execução do movimento. Claro, eu preciso do aumento de suporte de oxigênio e principalmente do fluxo neural na região específica do comando e movimento, quando a gente percebe o movimento, mesmo que nós não façamos. Quando eu vejo, por exemplo, quando o seu aluno vê você explicar o movimento, um agachamento, seja ele qual for, aquela reprodução que você faz, seja através de um vídeo, ou seja, você presencialmente explicando como ele deve fazer aquele exercício, eu já tenho áreas cerebrais ativadas, o aumento do fluxo sanguíneo de atividades neurais, mesmo que o indivíduo não faça nenhum movimento, só em ele ver e perceber como ele deve fazer o movimento. Saiu um novo estudo, eu acabei esquecendo de colocar aqui, peço perdão para vocês, mas vou compartilhar lá no meu Instagram também. Que indivíduos que imaginam que fazem um movimento através de uma ressonância nuclear magnética funcional, eles com olhos fechados, imaginando que fazem um movimento, eles ativam essas áreas corticais também. Teve até um ganho de força para indivíduos que fizeram treino de abdução do dedo mínimo só com treino mental. Foi comparado, foram 3 grupos, um grupo que não fez nada, um grupo que fez exercício resistido com liga, e indivíduos do grupo de cognição, que eles separam no artigo, que fazem a imaginação da abdução do dedo mínimo. Depois de 12 semanas fazendo treinos imaginários de abdução do dedo mínimo, os indivíduos ganharam força no teste manual. Galera, se eu estiver indo muito rápido ou coisa do tipo, vocês avisem, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vão falando. Então, lembra que tem aquelas áreas, antes nós entendíamos que só apenas o córtex motor e o córtex sensorial, além do cerebelo, faziam algum tipo de estratégias de movimentação. Mas, na verdade, hoje nós sabemos que temos pelo menos 4 áreas que se integram para produzir o movimento. Seja
um movimento simples, sei lá, pegar um copo e levar até a boca, seja um movimento complexo, um snatch no CrossFit, um mortal para trás, uma cambalhota. Então nós temos principais quatro áreas principais que se entregam, que se integram, que andam juntas, que trocam informações para que nós possamos coordenar e programar o movimento e executá-las também, claro. Então, nós temos uma área denominada M1, que é a área motor primária, que ela tem a função de comandar os movimentos voluntários. Então, é uma área que ela é mais ativada do que as outras. O aumento do fluxo sanguíneo, o aumento da atividade cortical, ela é maior nessa área quando eu faço um movimento voluntário, quando eu quero fazer o movimento, quando eu conscientemente quero pegar um copo, levar até a boca e tomar minha água. Quando eu conscientemente vou fazer um supino, uma rosca direta, um agachamento, enfim, quando eu faço um movimento que eu pretendo fazer. Nós temos área motora suplementar e área pré-motora, que são áreas envolvidas no planejamento dos movimentos voluntários. E qual é a diferença aqui? Aqui é quando eu penso o que eu vou fazer voluntariamente. Eu, na minha cabeça, digo, agora eu vou agachar. Então, eu ajusto o meu corpo para agachar. Alguns com a base mais fechada, alguns com a base mais larga, outros que conseguem ficar na posição de cócoras. Então, eu planejo o movimento que eu vou fazer, eu ativo mais essas áreas. E nós temos a área motora cingulada, que eu já vou começar a chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A área motora cingulada são movimentos que têm conotação emocional. Como assim? Nos estudos mostram algumas funções dessa área motora cingulada envolvendo as questões emocionais, como principalmente um impulso, seja ele agressivo ou não, a uma resposta de algum indivíduo, ou seja, o cara está lá lhe importunando, tirando onda demais, e você inconscientemente ficou muito estressado e revida com um soco, uma facada, um tiro de baladeira, uma pedrada, tijolada, enfim, são movimentos que você faz, é um comportamento motor que vocês fazem, que o indivíduo faz quando ele é submetido a um nível de estresse ou qualquer outra perturbação emocional. Mas também, isso como uma resposta, tá? Como uma resposta para aquilo ali. Mas também ela é ativada, principalmente, ela é mais ativada em indivíduos, por exemplo, com depressão, que não querem se exercitar. Ela tem uma maior atividade neural, cortical, do que essas outras aqui. Então, o indivíduo que está com depressão, ou indivíduos com dor crônica, que ficam mais ansiosos, com sono ruim, essa área aqui ela é mais ativada. E ela faz com que os indivíduos não queiram, na verdade, que eles prefiram não fazer movimento. Os indivíduos com cinesiofobia, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas cinesiofobia, os indivíduos que têm medo de fazer o movimento, porque eles acham que o exercício vai piorar o quadro dele, principalmente indivíduos com dor na coluna, é mais fácil encontrar esses indivíduos com quadros de cinesiofobia, indivíduos que têm medo de fazer o movimento, porque eles acham que o movimento vai piorar ou agravar o quadro deles. O movimento não pode agravar, é uma questão emocional, de achar que vai piorar. Isso faz com que o indivíduo não se movimente adequadamente. Então, essas áreas, apesar de elas terem funções previamente estabelecidas, elas se comunicam entre si para produzir o movimento. Então, tudo que nós produzimos de movimento, na verdade, não são áreas isoladas que fazem isso, mas são áreas específicas que trabalham em conjunto para que a gente produza algum tipo de movimento. Claro, em alguns momentos, algumas áreas vão estar mais ativadas do que outras.
Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisa eu posso voltar e repetir para vocês. Se tiver tudo ok, eu vou mandando ver aqui, vou dando continuidade. E aí outra pergunta que eu faço, essa área mais cortical, essa parte mais cortical aqui da nossa apresentação. Mas eu faço já uma segunda pergunta para vocês. Quem ensinou este indivíduo a agachar? Quem foi que ensinou esta criança a realizar este padrão de movimentação? Ninguém. Isso é uma movimentação natural, Cócoras. Então, os indivíduos, as crianças, nós fazíamos isso mesmo que há muito tempo atrás, na verdade, nossos ancestrais faziam isso rotineiramente por uma questão de manuseamento, de fogo, de ficar mais próximo da comida. Então, hoje, com as cadeiras, nós ficamos mais tempo sentado em uma posição que não nos permite, com o tempo, com as adaptações que o corpo faz com o tempo, por destreino, nós impedimos de fazer esse movimento. Ah, mas só quem consegue fazer assim é criança, depois que você fica adulto, você não consegue mais fazer isso. Aí lá vai outra pergunta, poxa, e por que que esses caras, por que que essas pessoas dessa tribo de caçadores-coletores, de diferentes idades, ficam na posição de cócoras com muita facilidade, aparentemente sem sofrimento, né? Isso é uma posição de descanso natural e porque eles repetem isso constantemente. Então, o corpo não perdeu aquele instinto de movimentação natural porque ele é extremamente repetido, refeito diariamente. Isso aqui é uma necessidade. Se esses caras aqui tivessem sido crescidos com cadeiras, isso não significa que eles não conseguiriam ficar nessa posição aqui, mas eles poderiam ter algumas adaptações de encurtamento, falta de força, restrição de mobilidade. Então, isso para dizer que nós precisamos resgatar, muitas vezes, questões de padrões de movimentação natural para que a gente possa integrar tanto nos treinos, pensando em qualidade de vida, ganho de força, amplitude de movimento, saúde, como nos treinos de terapia do movimento para reabilitar alguma coisa. Então, nós precisamos estimular os indivíduos à movimentação mais natural, seja em qualquer área do movimento. Mas como é que eu vou conseguir montar estratégias motoras para. Como é que nós vamos conseguir montar estratégias motoras pensando na parte de neurociência para que a gente poder modular o cérebro para chegar num objetivo que a gente quer? Então, como prescrever e orientar os exercícios, tá? Isso daqui, galera, já para ficar muito bem claro, é com a perspectiva da neurociência e alguns comportamentos e comandos motores. Como é que nós podemos prescrever e orientar exercícios com essas estratégias? Não é que vocês têm que apagar tudo da cabeça e reconstruir. Isso aqui é mais alguma coisa para tentar somar com vocês, tá? Para dar mais uma opção, para que vocês tenham uma nova visão e que possam implementar uma coisa ou outra com seus alunos, clientes ou pacientes, tá? Que é uma forma de contribuir com o que vocês já sabem. Então, como a gente poderia prescrever e orientar esses indivíduos a fazerem exercícios com essa base em neurociência? A primeira coisa que eu sinto muito a falta disso nos profissionais da saúde, eu vou falar mais para os fisioterapeutas, porque é mais no meu nicho de que eu consigo ver, é a falta de contextualização do indivíduo. Porque o indivíduo não é só comando motor de contrair e relaxar o músculo. Tem uma série de fatores que são super importantes para que aquele indivíduo
possa estar apresentando aquele tipo de comportamento motor, seja um comportamento motor aberrante, seja uma movimentação natural, um movimento simples que ele não consiga fazer de forma simples. E muitas vezes nós achamos erroneamente que o indivíduo não tem a capacidade física de fazer um agachamento. E a gente começa a trabalhar pontos que podem não estar ou estar também associados a outras disfunções. Eu vou falar para vocês o que é isso. E nós precisamos montar estratégias, eu preciso avaliar tudo que eu puder, eu preciso pegar o máximo de informações que eu puder sobre esse indivíduo e eu vou montar as minhas estratégias para que eu consiga sanar o problema dele, a demanda que ele traz para você, para nós, profissionais do movimento. Mas essas estratégias de movimentação, elas precisam ser coerentes. Elas precisam fazer sentido para que o indivíduo precisa, para aquilo que o indivíduo precisa. Nós, às vezes, querer adicionar um exercício novo que aprendeu na internet, um cara fazendo malabarismo, não vai ser interessante para o indivíduo que precise ganhar, talvez, mobilidade tornozelo. Então, nós precisamos montar essas estratégias que façam sentido, que sejam coerentes, mas coerentes para o que o indivíduo precisa. Por que que nós precisamos contextualizar o indivíduo? Porque o indivíduo não... O cara que procura você, que precisa da terapia do movimento, seja para qualquer for o objetivo, ele não é só músculo, osso e articulação. Existem muitos fatores que podem estar associados que impedem que ele realize um exercício ou uma tarefa motora de forma fácil, simples, crucial. Então eu não posso só avaliar se o cara está obeso, se o cara está com falta de forças, medidas ou coisa do tipo. Nós precisamos ver essas outras suportes. Por exemplo, dor, se a dor é crônica, se essa dor é aguda, se esse indivíduo já tem um problema, uma doença de base, um histórico familiar, se essa dor ela acarreta problemas cognitivos, depressão, ansiedade, se esse indivíduo ele era sedentário, se ele era fisicamente ativo, se ele vem se recuperando de lesão, como é que está a alimentação do cara, como é que estão os fatores conjugais, empresariais, que podem estar afetando o movimento. E por que eu falo disso, para ficar claro para vocês? Olha isso daqui. Esse artigo, que saiu ano passado, ele mostrou que as informações límbicas de emoções afetam os circuitos motores. Provavelmente pela modulação da conexão entre o estriado ventral, os núcleos da base, e o córtex motor através da via nigrotalâmica. Ou seja, são estruturas cerebrais parecidas que têm interconexão, mas que uma pode afetar o funcionamento da outra. O que é que isso quer dizer? Indivíduos estressados, indivíduos ansiosos, indivíduos depressivos podem ter déficit motor. Por mais que o cara seja um atleta de alto rendimento, de desempenho em qualquer um esporte que exija movimento, no dia da competição, os caras sofrem com pressão psicológica de patrocinador, de estar aquele turbilhão de emoções porque está na competição. O cara que vive daquilo, ele pode ter o comportamento motor inadequado para aquela atividade por questões emocionais. E principalmente indivíduos que têm medo de fazer o movimento quando estão com dor. Então, pensa bem, na hora, no momento da avaliação funcional de vocês, se nós não levarmos em consideração isso, eu posso estar cometendo um erro que aquele teste funcional que eu fiz, um agachamento unipodal, que ele me dá um resultado Y, esse resultado Y pode ser que, porque no momento da avaliação, o cara estava psicologicamente perturbado. No dia que ele tivesse mais calmo, ele faria aquele teste
com mais facilidade os resultados seriam outros. Então, a gente vai colocar lá que o indivíduo não tem força de core, não tem força de joelho, tem valgo dinâmico, ele pode até ter essas deficiências físicas que acontecem. Mas só para que vocês tomem nota que existem outras possibilidades de afetar o movimento. Então, é uma coisa a mais para colocar lá na avaliação de vocês, para perceberem, buscar, para ver se está presente, para que a gente possa descartar ou não essas alterações que podem influenciar diretamente no movimento, tá? Seja dos indivíduos fisicamente ativos, seja do indivíduo sedentário que está começando agora, seja um atleta de alto rendimento. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo, eu vou ler para vocês. De Marcilene. Algumas doenças podem ser geneticamente adquiridas de pais para filhos, ou elas podem ser adquiridas ao longo da vida, caso não haja movimentação física, atividade ou exercício físico. Marcilene, as duas hipóteses são possíveis. Eu posso ter uma doença de cunho genético, eu posso ter uma doença adquirida ao longo da vida por sedentarismo, má alimentação, por maus hábitos emocionais, e eu posso adquirir essa doença e passar para frente para o meu descendente através de um gene neurológico. Então, nós temos as duas possibilidades. Por isso que é sempre importante buscar o histórico familiar, se as pessoas lembram, se elas sabem se seu pai, sua mãe ou um parente muito próximo está apresentando um sintoma, uma alteração, ou se está diagnosticado com algum tipo de doença, porque isso pode afetar o indivíduo. Manifestações clínicas é através de fatores genéticos. Então, nós temos as duas possibilidades, tá bom? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se não, você pode falar aí, brigar comigo que eu explico novamente. Olha essa outra coisa aqui, ó. Há uma conexão direta entre o intestino e o cérebro que auxilia nas regulações das emoções. Aí, principalmente as mulheres, no período menstrual, que tendem a comer mais doce, outras guloseimas, por uma questão hormonal que elas passam todo mês. E as mulheres no período menstrual também tendem a sofrer mais com dor. Algumas dores aparecem mais, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, tontura, enjoo, aparecem mais. Mas preste atenção, então, indivíduos que tiverem uma má alimentação podem ter respostas emocionais ruins. Respostas emocionais ruins podem afetar o movimento do indivíduo. Que loucura! Então quer dizer que um cara com alimentação ruim muda a neuroquímica do cérebro, ele pode ficar mais ansioso, mais depressivo ou mais estressado, isso pode afetar a qualidade do movimento do indivíduo. Por isso que é importante tirar todas as informações possíveis do seu aluno, do seu paciente, do seu cliente, da pessoa que você estiver tratando. O máximo de informações possíveis. Porque um simples detalhe pode afetar nossas estratégias de movimentação, de reabilitação e qualidade de vida. E como é que eu devo montar estratégias para esses indivíduos? Eu tenho que levar em consideração, galera, além disso, essas coisas aqui, ó, fatores intrínsecos. Fatores intrínsecos são tudo aquilo que o indivíduo apresenta, que podem restringir o movimento. Se ele é obeso, se ele tem uma diminuição de mobilidade, de força, de flexibilidade, se é um indivíduo que tem uma doença, uma artrose, uma artrite, uma espondilite anquilosante, por exemplo. Então, são coisas do indivíduo, os fatores intrínsecos dele que podem explicar por que o movimento é ruim ou por que ele sente dor ao movimento. Eu tenho que levar em consideração a tarefa, o que é que eu quero que esse indivíduo faça, seja para qualquer área for, de reabilitação, se eu quiser introduzir ele ao movimento, à exposição gradual, se eu quero aumentar a carga e intensidade de treinamento para um cara que já é fisicamente ativo. Então, eu tenho que levar em consideração a tarefa, o que é que você quer que o indivíduo faça. Essa tarefa é simples para esse indivíduo?
Se eu pegar um indivíduo sedentário e colocar uma tarefa, um movimento complexo, ele vai ter dificuldade. Se você pegar um indivíduo extremamente ativo, atleta, e colocar uma tarefa simples para ele, vai ficar muito fácil. Então, ele não vai ter estratégias motoras para avançar ali. Ele vai ficar tranquilão, suave. Nós não vamos ter o ganho que nós queríamos que ele tivesse. Então, nós temos que aumentar a carga, dificultar o exercício, coisa do tipo. Se é um indivíduo que a gente quer reabilitar ele de alguma coisa, nós temos que ver que se o ambiente que o indivíduo está inserido, ele proporciona o quadro dele piorar ou o quadro dele melhorar. Vendo tudo isso, eu tenho que ver o comportamento motor do indivíduo. Como é que ele faz o movimento quando eu peço para ele reproduzir? É um comportamento motor bom para a minha demanda? Eu quero que ele agache, ele está agachando bem? O agachamento dele é cheio de compensação? Ele nem consegue agachar, ele faz um movimento extremamente aberrante, que pode induzir a me pensar que ele tem um problema muito mais grave. Então, eu tenho que ver tudo isso. Os fatores do próprio indivíduo, a tarefa que ele está executando. Uma coisa que eu vou falar para vocês, a estratégia que eu utilizo, principalmente para indivíduos sedentários com dor na coluna. Eu gosto muito de fazer testes funcionais e de ver padrões de movimento. Se eu pegar um indivíduo sedentário, com dor na coluna lombar, e eu peço para ele agachar, eu digo assim, ó, João, agacha. O cara vai montar uma estratégia motora que ele tem, que ele acha que deve ser o agachamento, e vai agachar. Muito provavelmente ele não vai agachar muito, porque ele acha que o problema dele pode piorar. Mas aí se eu pego o mesmo indivíduo, eu mudo o comando verbal, eu coloco lá uma bolinha, tem lá no tatame da minha sala, fala, João, pega aquela bolinha para mim ver como é que é. O cara às vezes fica de cócoras, pega a bola e levanta, entrega na minha mão. O comando motor, o comportamento do motor desse indivíduo, ele foi influenciado pelo meu comando. O indivíduo sedentário, quando diga agacha, e o cara vai ter todo o cuidado e medo do mundo de agachar, se ele não tiver uma boa esclarecimento de como ele deve agachar. E às vezes, só trocando o comando verbal, a gente consegue pregar uma peça lá no indivíduo e ele faz uma tarefa perfeitamente. Adriano Almeida, como posso aumentar a mobilidade do indivíduo? Adriano, primeiro, ele tem que. Depende, cara. Depende de mobilidade de quê? Se é mobilidade geral ou específica. Mas temos que fazer um treino voltado para a mobilidade, normalmente de tarefas multifuncionais, trabalhar a multifuncionalidade desse indivíduo. Movimentos específicos para melhora de mobilidade para o que você quer melhorar e movimentos multifuncionais que trabalham articulação, nervo, músculo, tudo junto, englobando um conjunto de grupos musculares e articulares. Então, isso depende de como, o que você quer e como você quer. Tá? E nós temos que levar em consideração, galera, capacidade versus demanda. Isso é muito importante. Por quê? O indivíduo adulto, 25 anos, o indivíduo adulto, 25 anos, saudável, sem nenhum tipo de problema ou alteração, a demanda de subir 10 lances, 10 degraus de escada é baixa. Ele tem a capacidade de subir isso. Se eu pego esse mesmo indivíduo, 25 anos, mesmo que ele fosse sedentário e não tenha nenhum tipo de problema, se eu coloco uma demanda para ele fazer a primeira vez um movimento aqui de power snatch, pegar uma barra com peso, elevar acima da cabeça com um quarto de agachamento. Será que esse indivíduo sedentário que nunca treinou, ele vai ter uma capacidade física para suprir a demanda que eu exigi para ele? Muito provavelmente não. Então, eu tenho que adequar a minha demanda à capacidade do indivíduo. Se eu pegar um indivíduo, para que esse indivíduo chegue aqui, eu tenho que treinar ele etapas. Eu tenho que adequar
pequenas demandas para melhorar a mobilidade, força, controle motor, para que esse indivíduo vá melhorando a capacidade para que ele chegue na demanda esperada. Essa demanda aqui, digamos que é meu objetivo final. Eu quero que daqui a 4 meses esse cara, 25 anos, sedentário, faça esse exercício aqui com o mínimo de restrição possível e com a carga de moderada a leve. Então, eu vou treinando pequenas demandas para melhorar a capacidade do indivíduo para ele chegar aqui. Se eu pego um indivíduo e coloco uma demanda muito alta para a capacidade que ele tem para executar, eu não vou ter estratégias motoras, eu vou frustrar o indivíduo, não vou ter meu resultado. Se eu pegar um indivíduo que tem uma capacidade muito grande e eu coloco a demanda muito baixa, esse indivíduo vai zombar de mim. E o sistema nervoso central também, porque aquela atividade é muito fácil. Então, eu tenho que equilibrar a capacidade do indivíduo com a demanda que eu vou exigir dele, com as estratégias, com os movimentos, com os exercícios que eu vou exigir dele para atingir o meu objetivo, seja ele qual for. Motivação é fundamental. E se uma coisa que faz parte da movimentação é adequar a capacidade e a demanda do indivíduo. Para esse, nós precisamos entender também, ter um pouquinho de paciência, porque nós temos fases de aprendizagem motora, principalmente quando eu quero colocar esse indivíduo para uma estratégia de movimento nova, que esse indivíduo sedentário ou fisicamente ativo que migrou de um esporte ou de uma prática esportiva para outra, nós precisamos ter em mente que nós temos a fase cognitiva, que o indivíduo fica com foco total na execução do movimento, ele fica prestando atenção, se corrigindo, repetindo, fazendo de novo. Com o treino, com a repetição, os indivíduos vão para a fase associativa, que eles vão refinando as habilidades motoras, o cérebro já vai entendendo a demanda, adotando as capacidades, o indivíduo vai entendendo o comando, entendendo o que é para fazer. Ele vai já refinando e aprimorando os movimentos. E nós temos a fase autônoma, que é quando o indivíduo aprende, ele faz lá sozinho, vai precisando de adaptação, aumentando a carga. O que é que nós precisamos entender? Que isso é uma fase de adaptação. Que se eu quiser que meu aluno, paciente, cliente, seja lá quem for, que me procurar para que eu introduzir o movimento como forma terapêutica ou como qualidade de saúde de vida, eu preciso entender que ele tem um tempo cognitivo, neurofisiológico e músculo esquelético para se adaptar, para que isso facilite o meu trabalho. Eu não posso se afobar, querer colocar demanda demais para o indivíduo e eu sobrecarregar o sistema nervoso central com muita informação, o indivíduo não conseguir fazer aquilo ali, eu não tenho resultado e desmotivar o indivíduo. Então, nós precisamos lembrar que o corpo precisa de um tempo de adaptação, de estratégias motoras para realizar os movimentos. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Lembra que eu falei lá no começo sobre o corpo ter estratégias de economia de energia para realizar uma atividade? Isso aqui está muito bem claro, principalmente nesse livro. São indivíduos submetidos, aqui é um exemplo de indivíduos submetidos ao FMS. E olha só, tudo que eu estava falando antes. Esse indivíduo aqui pode ter este resultado no agachamento porque ele não entendeu como se faz o exercício. Isso não quer dizer que ele não tenha capacidade física de fazer esse movimento, ou porque na primeira vez o cérebro usa a estratégia mais fácil disponível para executar a tarefa. Você chega lá, ó, João, coloca o tornozelo em cima desse tabladozinho
Segura com a mão um pouco mais aberta um cabo aqui e agacha. O movimento que ele reproduzir nas primeiras vezes pode ser a estratégia, o cérebro está utilizando a estratégia motora disponível que o indivíduo tem no momento. Isso vai depender se ele é fisicamente ativo, os fatores intrínsecos da tarefa e tudo que a gente falou. Com a repetição do teste, o indivíduo pode chegar o movimento padrão normal que a gente deseja. Então, se a gente não tiver noção disso também, eu posso condenar o indivíduo com um diagnóstico ruim, músculo-esquelético ruim, porque ele não foi bem no teste funcional. Mas, às vezes, é só o cérebro com um mecanismo de adaptação para fazer uma tarefa com menos economia de energia. Então, vamos levar isso em consideração. A repetição, certificar que o indivíduo entendeu o movimento que é para fazer, repetir, reproduzir, e aí a gente começa a detalhar mais sobre isso. Mas lembre que os mecanismos, existem mecanismos de adaptação. Então, eu peço para o indivíduo fazer um movimento, ele faz um movimento ruim, não é porque ele não tem capacidade física para fazer um movimento bom, mas pode ser que o corpo, o cérebro esteja adotando uma estratégia mais fácil para fazer o que você pede. E aí, nesses casos, o mais fácil não é o melhor. E aí eu tenho que levar em consideração 4 coisas para colocar essas estratégias de neuromovimento, neurociência, que é preferência do indivíduo. Nós temos que levar em consideração preferência do indivíduo. Preferência do indivíduo, seja para praticar uma atividade física ou para fazer um movimento terapêutico. Se o indivíduo não estiver engajado, não vai dar certo. Isso daqui não é fazer o que o cara quer, mas é colocar dentro de estratégias motoras de movimentação o que ele prefere fazer e a gente bolar uma ideia em cima daquilo. Eu preciso montar uma tarefa, um comando que faça sentido dentro de um contexto, faça sentido para aquele indivíduo, para que o cérebro entenda, reproduza, adapte e que ganhe o efeito no momento certo. Eu tenho que analisar a capacidade versus a demanda para nós não frustrarmos os pacientes e termos resultados inadequados. Inclusive, se eu colocar uma demanda muito além da capacidade, eu posso ter resposta de mais dor, de mais contratura muscular, de menos mobilidade, eu posso ter um reboot neurológico e piorar o quadro em vez de melhorar. E para os indivíduos sedentários, indivíduos principalmente com dor musculoesquelética, que vão fazer a terapia do movimento para melhorar, nós podemos usar a exposição gradual do movimento. Para os indivíduos que não conseguem fazer aquele movimento que a gente quer, um exercício, ou para os indivíduos que têm dor e a gente quer colocar o movimento como forma terapêutica, que a gente vai expondo ele gradualmente ao movimento. E essa exposição gradual do movimento, ela já tem estudo e parece uma estratégia muito boa. Se eu quero que o indivíduo agache e ele tem dor, ou ele não consegue agachar numa boa amplitude, eu posso pedir para ele começar sentando numa caixa. Se eu quiser trabalhar mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, um pouquinho de torácico e lombar, eu posso começar expondo ele gradualmente ao movimento, até que ele se adapte, que ele tenha ciência de que o movimento é bom, de que o movimento não piora a dor dele e que ele tem uma capacidade para fazer isso. E depois eu vou diminuindo o banco aqui, a altura que ele vai sentar, eu posso segurar na mão dele e ajudá-lo. Isso serve para qualquer outras áreas. Isso aqui foi um exemplo que eu coloquei para vocês, mas o que eu achava que ficava muito claro. Exposição gradual ao movimento. A gente vai evoluindo aqui até que esse indivíduo agache completamente, quebre a linha paralela, fique de cócoras, enfim, depende do objetivo que você quer com esse indivíduo. Mas é você começar a adotar estratégias motoras leves, que a gente vai aumentando e melhorando, até que o indivíduo se torne confiante e que melhore sua capacidade física. Que o cérebro entenda que o movimento que ele está fazendo
é seguro e benéfico. Então, ele vai jogar estratégias para reduzir a dor, melhorar a movimentação, e a gente consegue evoluir com esse indivíduo. E nosso último ponto é, qual é a relação entre dor e movimento? Principalmente química. Isso aqui é uma imagem de uma ressonância, de um estudo com ressonância nuclear magnética funcional, um indivíduo com dor crônica. Toda essa área em azul, laranja e amarelo é que o cérebro está utilizando para processar dor. Indivíduos, área motora, área da crença, área de visão, área de fé, né, de crença, de movimentação, de processamento de dor, estão sendo utilizadas para uma outra função. O cérebro entende que a dor está contínua, o indivíduo é sedentário, tem cinesiofobia, não se movimenta, não toma remédio, não faz nada para melhorar da dor, fica ali um ciclo vicioso. Então, o cérebro, através da economia de energia, ele vai pegar outras áreas cerebrais que produziam informações de outra coisa, eles pegam emprestado essas áreas para reproduzir mais dor ainda. Então, nós temos uma dificuldade com os indivíduos de dor crônica, porque isso começa a se alastrar e se espalhar, e, por exemplo, através do movimento, nós conseguimos tomar de volta, neurologicamente falando, as áreas de processamento de movimento, e ela deixa de produzir dor e passa a produzir mais movimento. Então, nós temos outras áreas, principalmente dos indivíduos com dores crônicas, que o cérebro pega emprestados os neurônios para reproduzir mais dor ainda, principalmente na dor crônica. E o que é que nós podemos fazer? Nossas estratégias de movimentação, principalmente o benefício da atividade, do exercício, ele vem com a constância. Nós temos que deixar isso muito claro para os indivíduos. Repetição, constância, intensidade, seja o exercício terapêutico para reabilitação, seja qualquer exercício para qualidade, bem-estar e saúde. Então, nós temos principalmente 3 substâncias com ativação muscular, com movimento, com exercícios, com mais ativação cerebral, que nós liberamos, que ajudam a combater e tentar reverter principalmente esses processos crônicos. Serotonina, dopamina e ocitocina. Então, nós precisamos ativar o sistema de recompensa, que eu coloco um indivíduo para fazer, um indivíduo com dor crônica, por exemplo, ele começa a fazer movimento, esse movimento ele passa a ser constante e regular, isso vai fazer com que eu libere mais substâncias químicas, serotonina, dopamina e ocitocina, que vão dar uma sensação de prazer, de bem-estar, eu vou começar a reverter esse quadro aqui. Então, sistema de recompensa químico do cérebro, através dessas substâncias, estão envolvidos na melhora da dor do indivíduo quando ele é submetido a um programa de exercício físico, esportivo ou terapêutico. Galera, indivíduos com dor, principalmente crônica, o foco é no longo prazo. Todo o sistema de adaptação, de recompensa, de motivação, de convencimento é no longo prazo. Imagina, um indivíduo sedentário que passa 10 anos sofrendo com dor, procura um profissional para começar a fazer exercício, ele quer ficar bom em 2, 3 semanas. Então, o foco é no longo prazo, porque nós precisamos de neuroplasticidade e que o cérebro precisa se adaptar a uma nova realidade para poder liberar mais substâncias e reverter o máximo que puder desse quadro. Então, foco no longo prazo, no exercício constante e repetitivo. E eu sempre falo uma coisa, a dor é o boleto do corpo. Todo mundo, uma hora, vai ter um boleto para pagar, independente do que faça. O problema é você não deixar acumular boletos ou acumular dor. A importância da gente falar para os indivíduos de repetir que o exercício
cura, que o movimento cura, e nós não podemos deixar acumular boleto. Se você acumula boleto, você tem que pagar eles todo mês, senão você vai se lascar. Como é que você vai pagar o boleto? Fazendo exercício. Fazendo exercício todos os dias, você vai ter um resultado no final do mês que já vai ser uma parcela daquele boleto. Então, dependendo de como você consegue, que o indivíduo consegue ser aplicado nos exercícios, na movimentação, em cumprir o que o profissional da saúde pede, de fato, ele vai poder quitar o boleto, a sua conta mais rápido, ou se ele for deixando para lá, vai acumulando juros e vai ser complicado de pagar. Então, a dor é o boleto do corpo e nós precisamos fazer alguma coisa para mudar, para pagar essa conta. Nós precisamos pagar essa conta de alguma forma, uma forma sensacional para pagar a conta do corpo é o exercício, é a terapia através do movimento, para os indivíduos com restrições neuromusculoesqueléticas, metabólicas, cardiorrespiratórias e principalmente os indivíduos com dores músculos esqueléticos. Então, a dor é o boleto do corpo, nós precisamos fazer isso para pagar. Eu digo isso no meu consultório, ó, vamos começar a pagar o boleto. E a dica final que eu tenho para vocês é sinergia, foco nos exercícios multifuncionais, isso pensando no cérebro, tá? Na adaptação cognitiva e neurológica. O cérebro gosta de exercícios multifuncionais. Propor desafios para o indivíduo. O sistema nervoso central se acomoda muito fácil. Se nós conseguimos produzir desafio, estratégias de movimentação desafiadoras dentro do limite do paciente, nós temos uma chance maior de ir melhorando e não fazer com que o indivíduo se adapte, né, que o sistema nervoso central se adapte àquela demanda. Então, progressão de tarefas, colocando mais carga, dificultando os exercícios, colocando mais obstáculo, deixando mais funcional, atividades simultâneas para esses indivíduos também. Metas funcionais de curto, médio e longo prazo. Vocês precisam saber onde estão e aonde querem chegar. Médio, curto, médio e longo prazo. Colocar as metas alcançáveis para aquele indivíduo, para que ele se motive. É melhorar a mobilidade, é alongar o músculo, é ganhar força, hipertrofia, é melhorar o gestual esportivo, é conseguir ter mais consistências nos treinos, é melhorar a dor. Então, coloque metas funcionais e que façam sentido para aquele indivíduo. E constância, galera. O exercício precisa de constância. A adaptabilidade requer tempo e repetição. Nós precisamos deixar isso muito claro para os indivíduos que nos procuram, que nós conseguimos introduzir o movimento como forma terapêutica. O sistema nervoso central requer adaptabilidade, e adaptabilidade vem com repetição, constância e estratégias de movimentação que façam sentido, certo? Meus queridos, eu gosto muito de encerrar com essa frase. Conhecimento não é poder até que seja aplicado. Então, eu espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído com vocês. Vou ficar aqui disponível para alguma dúvida ou pergunta para vocês, mas conhecimento não é poder até que seja aplicado. Se eu tiver contribuído com vocês, muito, muito obrigado. Vou me desculpando qualquer coisa, mas apliquem o conhecimento que vocês já sabem. Eu espero ter contribuído com alguma coisa que a partir de amanhã, os seus alunos, seus pacientes, vocês possam lembrar de mim e que isso possa fazer sentido para vocês, tá bom? Tem uma pergunta aqui de Marcilene. Muito obrigado. E para quem chegou depois, eu vou só ressaltar uma coisa importante aqui para vocês. Olhe, me sigam no Instagram, por favor, vá lá. Eu vou estar sempre compartilhando com vocês.
Mas vamos lá aqui. Marcilene, o exercício resolverá a dor ou precisará tomar alguma medicação para aliviar a dor? Em relação para quem tem problemas na coluna. Marcilene, depende, tá? Indivíduos com dores, por exemplo, indivíduo com espondilite anquilosante, que é um processo inflamatório constante, todo momento, eles precisam tomar altas doses de anti-inflamatório, mas aí é uma questão da patologia. Mas se for uma dor por hérnia de disco, uma dor, às vezes, por escoliose, uma dor por estresse facetário, por ponto de tensão miofacial, às vezes você nem precisa tomar a medicação. Então, depende de caso para caso. O importante é que esses indivíduos com dor na coluna sejam submetidos a um programa de tratamento, principalmente funcional com exercícios. Alguns indivíduos vão precisar de medicação, não são todos. Na verdade, nós queremos que os indivíduos deixem de tomar remédio para ficar com a vida mais livre disso, e o movimento ajuda muito isso. Precisará ter um exercício adequado ao problema que a pessoa está passando? Sim, posso ter um exercício adaptado, adequado para esse indivíduo, e depois eu colocar esse indivíduo para fazer a atividade que ele quiser. Eu tiro ele da dor, deixo ele mais funcional e coloco para ele fazer uma atividade regular que ele quiser, musculação, bicicleta, academia, natação, crossfit, corrida, tênis, peteca, desde que esse exercício seja constante. Com base nas informações, solicitar tanto um clínico geral como um profissional da área da educação física? Sim, nós podemos solicitar. Olha, eu gosto muito do trabalho multiprofissional, multidisciplinar. Eu amo, eu trabalho com nutricionista, com médico do esporte, com profissional da educação física, com psicólogo, é, com dentista em alguns casos de questões do orofacial, por exemplo, mas nós podemos pegar, às vezes tem indivíduos que precisam de um exame de imagem, do eletroneuromiografia, então isso depende muito de caso para caso. Solicitar ajuda de outros profissionais ou uma requisição disso, né? Se o indivíduo, profissionais de educação física, fisioterapeutas, profissionais de movimento, são profissionais de primeiro contato. Nós conseguimos avaliar o indivíduo e colocar suas estratégias de movimentação de acordo com o que a gente acha que é certo, com o que aquele indivíduo precisa. Às vezes, eu gosto muito da palavra humildade. Tem horas que nós devemos entender que, em alguns casos, se eu não conseguir resolver o problema do meu paciente, cliente ou aluno, eu consegui encaminhar para outro. O outro colega de profissão, nós não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão, nós devemos trabalhar juntos e elevar um ao trabalho do outro. Eu acho que a profissão só cresce se for dessa forma. Eu tenho que ter humildade de saber, se eu não estou conseguindo resolver o problema do meu indivíduo, eu encaminhar ele para o médico, para um nutricionista, para um psicólogo, solicitar uma medicação, né, se for médico, coisa do tipo, um fitoterápico, enfim. Mas para ele começar a atividade, eu posso montar minha estratégia, avaliação, sem precisar de prescrição nenhuma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como podemos medir o grau de sedentarismo de um indivíduo? Roberlânia Coelho, na verdade, são perguntas, nós temos alguns questionários, são questionários validados cientificamente, principalmente temos o questionário específico para a cinesiofobia, tem o questionário SF36 de qualidade de vida, que fazem perguntas de movimentação, de atividade física, como é a rotina desse indivíduo. Então, se o indivíduo não faz nenhum tipo de exercício físico, é um indivíduo muito sedentário. E depende muito, é uma classificação internacional, você pode pesquisar, você vai encontrar. Muito fácil isso. Você pode colocar no Google que você vai encontrar. Tem uma classificação internacional que é de um número de minutos que você faz atividade física por semana. Começa daqui, ó. A recomendação da OMS, que é praticar pelo menos 2 horas e meia de esforço moderado por semana ou 75 minutos de atividade intensa por semana. Então, se for abaixo disso, está abaixo da recomendação. Então, aí você consegue quantificar, mais ou menos, muito sedentário. Mas tem os questionários para isso, certo?
Aline Fernandes. Vou voltar aqui pro meu Instagram, quem tá... Vai que vocês tenham esquecido. Brincadeira, pessoal. É brincadeira não, vamos lá e sigam. Pessoas que possuem esporão calcâneo, no período em que não estão sentindo dor, podem fazer exercício com pequenos saltos ou corridas, ou esse tipo de atividade irá agravar, trazendo mais dor a este cliente? Aline, boa pergunta, isso depende muito, tá? Mas, por exemplo, eu tenho indivíduos com fascite plantar com esporão calcâneo que treinam crossfit, pulam corda, saltam em caixa de boa, que correm 1, 2 quilômetros de boa. Tirando a fase inflamatória, esses indivíduos podem treinar sim, tá? Eu costumo pedir para o indivíduo, para o aluno, para o cliente, para o paciente, comprar uma palmilha de silicone que amortece o impacto. E aí ele faz um período de adaptação e depois ele retorna gradualmente às suas atividades. Então, tem indivíduos com mais de 3 anos sem ter crises, fazendo exercícios adaptados e exercícios normais, de alta intensidade, de pulo, de salto, de corda, de corrida, sem sentir dor. Mas, claro, que fazem regularmente, alongam panturrilha, tibial anterior, que fazem liberações miofasciais, que usam a palmilha, e eles fazem essas atividades de boa. Não recomendo fazer isso no momento que está com dor. Sua pergunta foi muito boa. No momento que ele estiver sem dor. No momento que estiver sem dor, saiu do período agudo, ele pode fazer sim. Se o exercício começar a incomodar, nós vamos mudando a estratégia de movimentação. Professor, encurtamento muscular acarreta a amnésia glútea? Pode acarretar sim. Tanto o encurtamento, nós conseguimos fazer que os indivíduos treinem mais isso, né, de alongamento, de força também, mas as liberações miofasciais, principalmente em musculações mais profundas, conseguem trabalhar um pouco essa questão da amnésia glútea também para esses indivíduos. Os exercícios de mobilidade e alongamento, eles realmente tratam e curam a dor, no caso do esporão calcâneo, ou minimizam o problema, depende, mas ajudam muito, Aline. Eles não vão curar o problema porque é uma questão óssea, né? Tá lá o esporão calcâneo, mas os sintomas eles melhoram, às vezes até desaparecem. Como eu falei para você, eu gosto muito de trabalhar liberação miofascial, força, flexibilidade, mobilidade de tornozelo, quadril e às vezes coluna lombar. Eu trabalho muito com terapia manual, né? Então faço liberações, agulhamento, quiropraxia nesses indivíduos, mas principalmente o uso da palmilha no calçado. Isso ajuda muito, melhora também. Na verdade, é a soma de fatores. Paulo Lima, falta de mobilidade articular ou músculos hiperativos ou fásicos podem influenciar diretamente no padrão de movimento dos indivíduos? Paulo, pode, na verdade, interfere. E muito, muito, muito. Se o músculo está muito tenso, está muito restrito, o músculo se liga à articulação. Então, às vezes eu faço um trabalho de mobilidade na articulação, mas eu não olho para o músculo que está inserido naquela articulação, naquela haste óssea de movimento que influencia diretamente. Então, é sempre trabalhar a parte nervosa, muscular e articular. Quem é fisioterapeuta, tem uns profissionais de educação física que trabalham a parte miofacial também. Coisas que eu sempre indico para os meus pacientes, com restrição de mobilidade e alta tensão muscular. Aumento do consumo de líquido, aumento de água, melhora da qualidade do sono, exercício físico regular e alimentação rica em ômega 3. O ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural e ele ajuda na recomposição e reconstrução muscular. São sempre orientações que eu passo para os meus indivíduos. Como eu falei, eu recebo orientações de um nutricionista, então isso fica mais fácil do trabalho em conjunto. Mas eu oriento, eu não prescrevo, né? Eu oriento e peço para ele procurar nutricionista. Os indivíduos que estão fazendo uso de ômega 3
estão tendo bons resultados para dores miofaciais. Não, eles não fazem só isso, tá? Fazem também isso. Vitor, você como fisioterapeuta e eu como profissional da educação física. Vitor, você como fisioterapeuta e eu como profissional da educação física. Não se vê onde começa o trabalho um de outro. Olha, isso é muito importante, Carlos. Cara, isso é muito importante. Um assunto excelente. Eu trabalho com terapia do movimento baseado em reabilitação. Claro, profissionais de educação física também. Eu trabalho em conjunto, cara, com 2 profissionais de educação física. Eu consigo entender até onde eu posso ir. Os meus colegas conseguem entender até onde eles podem ir. Mas o mais importante é a gente conseguir trabalhar em conjunto, pensar 2 cabeças ou mais de profissões diferentes que entendem um pouco de movimento, somando para melhorar o paciente. Eu acho que isso é sensacional. Claro que tem momentos, pô, o cara vem para mim, eu não vou passar treino de força resistido, eu não sei fazer isso, mas eu consigo fazer um tratamento terapêutico para ele baseado no movimento. Cara, vem para mim, vem me ensinar LPO. Pô, eu treino, eu sei, mas eu não vou lhe ensinar LPO porque o profissional da educação física sabe muito mais LPO do que eu. Então eu não vou, os que têm formações em LPO, então enfim. Mas, cara, o importante é a gente trabalhar sempre em conjunto, sabe? Eu sou fã da educação física, eu sou fã da medicina como um todo e todas as suas agregações de profissão. Eu sempre acho que o trabalho multiprofissional é o melhor. Eu não seguro paciente, cliente, eu encaminho para outros fisioterapeutas quando eu não consigo atender ou quando eu não consigo resolver o caso do meu paciente. Eu encaminho muito e eu trabalho muito em conjunto com outros profissionais. Então a questão é a gente tentar começar a parar com a briga besta que tem por aí, né? E a gente trabalhar em conjunto. Claro, a gente precisa também saber onde um começa e onde começa e termina não nossas habilidades, mas tem um nome aí que eu estou esquecendo. Enfim, a gente tem que saber onde deve ir, né? Mas sempre o trabalho muito profissional que mais me agrada, cara. E a dica para vocês, procurem profissionais que agreguem valor para vocês, para o trabalho de vocês. Porque quando você indica, encaminha outro profissional e vocês em conjunto resolvem o problema do cara, seja ele qual for, o cara vai indicar gato, cachorro, papagaio, periquito para vocês e vão ser gratos aos dois, tá bom? Gratos aos dois. A gente tem que pensar sempre no próximo, e nosso paciente, o cara que paga nossas contas, nossos clientes, que faz com que a gente levanta todo dia para trabalhar, que nos motiva, nossa motivação tem que ser a melhora desse cara, sempre, sempre, sempre. Se ele quer emagrecer, se ele quer hipertrofiar, o objetivo é do cara, e a gente tem que se adequar a isso. Eu acho que sempre junto nós somos mais fortes. Tá bom? Mais alguma pergunta? Bora lá, pessoal. Aproveitar aí a oportunidade e tirar todas as dúvidas, né? Vamos lá. Ismael Arcelino. Em caso de fratura óssea, em qualquer articulação dos membros inferiores, ocorre um sério agravamento, não executando o movimento ideal. Na, naquela articulação afetada pela lesão, foi curada há muito tempo, impede ainda executar qualquer flexão de agachamento ou em uma flexão plantar. Ismael, seguinte, pode. Tá? A primeira pergunta que você fez aqui. No caso de fratura óssea, em qualquer articulação dos membros inferiores, ocorre um sério grifo de agravamento, não executando o movimento ideal. Cara, o ideal para esses indivíduos com fratura é nós montarmos uma estratégia de movimentação que naquele momento que a fratura não está consolidada, que nós evitarmos de mover aquela articulação, para que ela não piore, para que ela, eu posso ter um indivíduo
com a fratura instável ou com a fratura não consolidada, eu posso aumentar essa fratura se eu coloco uma exposição de movimento muito grande. Se eu vou mover aquela articulação. Então, eu posso colocar estratégias de movimentação no período em que a fratura não está consolidada, para que eu trabalhe as outras regiões do corpo para que o indivíduo se mantenha ativo. E isso, naturalmente, vai melhorar a circulação e facilitar a cicatrização óssea. Eu espero a fase adaptativa, cicatrizou, eu começo a mover descarga de peso, movimentos mais funcionais, dentro do acordo dele, dentro do que ele consegue fazer naquela articulação ali. Então, no momento que a fratura ela não for consolidada, se eu for mover a articulação, eu posso aumentar a fratura. Então, eu tenho que fazer o acompanhamento radiológico, consolidou a fratura, eu começo a mover aos poucos e depois eu vou intensificando isso. Tem a criação do calo ósseo, então dificilmente a gente vai conseguir lesionar de novo, claro, dependendo se for trauma, mas no momento que a fratura não for consolidada, o ideal é a gente não estar mexendo ali naquelas articulações. Pode impedir a execução do agachamento ou da flexão plantar, Ismael, porque principalmente se eu não tratar direito, eu posso ter um conjunto de adaptações, fibroses, má cicatrização, restrição de mobilidade, aumento de edema, que mesmo edema residual, mesmo quando for questões de fraturas pós-trauma, que pode fazer a longo prazo, principalmente se eu não intervir direito nem no tempo correto, fazer com que os indivíduos tenham adaptações que impeçam dele fazer um movimento de forma melhor. Pode acontecer isso sim. Adriano Almeida, o aumento da massa pode diminuir as dores? Pode, Adriano, com certeza. Principalmente porque vocês começam a liberar substâncias e ativar mais a neuroquímica do cérebro. Claro, massa magra, né? Que o indivíduo faz com que o indivíduo faça essa troca de massa grossa, conversão de massa gorda para massa magra através do exercício resistido, seja lá qual for que ele faça. Mas o exercício em si, que proporciona o aumento da massa, pode sim melhorar a dor do indivíduo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu fico à disposição. Tem outra aqui, Daniel Barroso. O indivíduo sofreu um acidente, ficou com dores no joelho, seria o caso de reabilitação com fisioterapeuta, ou ele poderia iniciar treinos com profissionais de educação física normalmente? Daniel, tanto faz. Tanto faz. O ideal é fisioterapeuta e profissional de educação física. Real. Ideal. Nós temos na fisioterapia algumas condutas anti-inflamatórias e analgésicas que não são permitidas na execução da educação física. E nós temos exercícios da educação física para esses indivíduos que nós, fisioterapeutas, não sabemos ou não temos domínios de aplicá-lo de forma correta. Então, o ideal seria os dois, claro. Cara, como eu falei para você, trabalho multiprofissional. Se fosse para escolher um, ele escolhe qualquer um, porque o exercício pode reduzir a inflamação, melhorar a dor e o movimento. Se ele for para o fisioterapeuta, a gente pode trabalhar exercícios terapêuticos e outras técnicas anti-inflamatórias, anti-edema e analgésicas também. O ideal é ir para os dois, cara. O ideal é ir para os dois. Mas os dois podem contribuir muito, muito, muito com esse indivíduo. Antônia, muitas dores no corpo podem ser psicológicas, muitas dores do corpo são psicológicas. São psicológicas. Se essas dores não forem psicológicas, claro, não estou dizendo que toda dor é psicológica, mas uma grande parte é, tá? Uma grande parte é. Se ela não for psicológica, ela tem um agravamento psicológico. Normalmente são indivíduos que têm o maior índice de estresse, ansiedade, depressão,
Resistência ao movimento são pessoas que passaram por traumas na infância, seja ela criança ou não, ou teve um trauma, síndrome do pânico, então isso tudo pode influenciar nas alterações psicomotoras e psicossociais, indivíduos com problemas sociais, tímidos de comunicação, isso pode influenciar na sensação de dor, no aumento da sensação de dor. Américo de Oliveira, sobre a questão de treinos com pessoas pós-cirúrgicos, qual a limitação que devo respeitar? E a questão da inflamação. Américo, a pergunta é boa, mas a resposta ela depende, tá? Depende do pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico de quê? De ligamento, de músculo, de fratura. E a inflamação, ela depende, cara, da pessoa. Depende mais da pessoa do que do problema, porque tem indivíduos que têm uma recuperação mais acelerada. Por exemplo, se o indivíduo for fisicamente ativo e ele passou por uma cirurgia, a recuperação é mais rápida do que o indivíduo obeso, diabético, com questões morfológicas ou questões genéticas envolvidas, com deficiência de recuperação, do idoso com osteoporose. Então, depende muito, tá? Mas depende muito da limitação, né, que esse indivíduo vai apresentar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você de um pós-cirúrgico que nós temos. Tem um indivíduo que teve uma fratura de tíbia e fíbula que fez fixador externo. O cara tá lá com fixador externo, o cara tá treinando CrossFit, adaptado, mas tá, porque o cara que já treinava CrossFit teve um acidente, fraturou tíbia e fíbula, teve que colocar fixador externo, nós estamos fazendo um exercício adaptado. Está fazendo pull-up, está fazendo agachamento unipodal, tá lá, ele fez a cirurgia há 22 dias, está treinando na intensidade dele, nas adaptações para ele. Então depende muito da cirurgia, do local anatômico e como essa pessoa pode se recuperar. E a inflamação, muito por isso, né? A inflamação tem um tempo aí de pessoa para pessoa. Depende se essa cirurgia é recorrente também. Diana Sâmia. Se o indivíduo com a fratura cominutiva no punho, no rádio, com a colocação de um pino, é possível o indivíduo voltar ao movimento normal ou sempre terá limitação devido à placa cirúrgica? Dayara, que Dayana? Dayara, falei Dayana, perdão, Dayara. Dayara, é uma pergunta muito boa, mas esse indivíduo provavelmente ele vai ter a limitação. Dayara, na verdade, às vezes depende da idade, depende do grau de atividade física dessa pessoa, mas depende muito do processo cirúrgico. Nós temos pacientes lá no Instituto Coluna Vertebral que estão com limitação do movimento por erro cirúrgico, porque os indivíduos, porque os médicos colocaram um pino, chega a me dar uma dor de cabeça quando eu lembro, porque os médicos colocaram um pino de forma errada que limita o movimento da articulação. Esse meu paciente, o paciente lá da gente, ele está até em um processo contra o médico, porque foi artrogenia. A limitação do punho dele foi por conta de uma colocação errada. O cara transfixou basicamente o punho. Ele nem faz flexão e extensão de punho. É 15 graus de flexão, 20 graus de extensão. Mas muitos indivíduos, de uma maneira geral, eles podem ter um movimento muito melhorado através do próprio exercício. Não vou lhe dizer com você de certeza se todos 100% podem voltar. Depende. Hoje as técnicas cirúrgicas são minimamente invasivas e os procedimentos cirúrgicos, os pinos ou os placas, são mais finos, são mais fáceis, são mais anatômicos, né? Mas os indivíduos podem ter uma movimentação melhorada. 100% depende muito de como foi feita a cirurgia e qual material utilizado. Mas ele pode melhorar muito, tá? Sinto muitas câimbras, às vezes, quando estou treinando
às vezes bem depois dos treinos. Isso pode estar sendo causado pelo quê? Gleice, muita coisa. Isso pode ser por falta de mineral, de potássio, isso pode ser por fadiga muscular, isso pode ser por excesso de tensão, isso pode ser por questões de circulação. Então, se isso for muito recorrente, for muito intenso, você pode estar procurando até um vascular para ver se não é alguma outra coisa. Nós temos um indivíduo, vou falar para vocês, com câimbras recorrentes, que nós vimos que ele fez um exame de vitaminas, e ele estava com deficiência da vitamina B12. Isso estava, provavelmente, era a coisa que mais explicaria a cãibra dele. Ele está fazendo agora acompanhamento com nutrólogo e nutricionista e está melhorando. Falta de vitamina B12, deficiência maior de vitamina B12, mas também de vitamina D. Não sei se é o seu caso, tá? Mas provavelmente alongue mais, faça mais liberação miofascial, procure um profissional para fazer isso, que talvez você possa melhorar. Se persistir, acho que você deveria procurar um vascular também. Pode ser falta de deficiência de vitamina. Às vezes, mas eu tenho uma alimentação regrada, faço atividade física regular, às vezes é uma questão de reposição hormonal. Então, depende, Gleice. É muito sempre complicado a gente dizer o que é, de fato, cravar sem conhecer a pessoa, a história ou o histórico, né? Mas existem possibilidades. Eu acredito que possam ser essas. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu espero, galera, Opa, apareceu outro aqui. Eu gosto quando tem muita pergunta. Em relação a má postura durante o processo evolutivo do indivíduo, já na fase adulta, qual deve ser o processo de correção? Américo, quando a gente fala de alterações posturais, uma alteração postural como escoliose, hiperlordose, hipercifose, ou questões posturais de descanso mesmo, indivíduos na fase adulta, se for um indivíduo com escoliose, por exemplo, quando ele passa da fase de crescimento normal, que já tem a maturidade óssea, aquela escoliose ela não vai piorar, provavelmente. Só se ele tiver uma fraqueza muscular muito forte ou a causa for neurodegenerativa. Mas são exercícios específicos para escoliose. Na verdade, para essas questões posturais é o exercício, cara. As melhores condutas são exercícios. Tem gente comprando colete de correção postural. Isso é gastar dinheiro, não resolve para nada. Nós temos que levar em consideração também que muitas posturas que a gente fica, às vezes com o braço pouco curvado, rodado para frente, são posturas de economia de energia. Se a gente for tentar manter a posição, principalmente quanto adulto, o mais reto possível, nós vamos ter dificuldade para manter, porque nosso corpo entende que seria a forma mais fácil de economia de energia, tá? Mas o indivíduo de correção postural, de autopoliciamento e de autocorreção são as melhores formas para esses indivíduos. A gente tem que estar no pé, o indivíduo tem que se policiar, às vezes é um indivíduo que precisa de um trabalho mais árduo, de estar em cima, principalmente a gente falando aí indivíduos na fase adulta, tá? O melhor sempre intervir indivíduos na infância e adolescência, para evitar que isso seja um problema no futuro. Mas depois de adulto é complicado até a gente mudar esses padrões posturais, mas sempre com exercício. Tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta para o professor Vitor Salviano? Não? Tiraram todas as dúvidas? Coisa boa. Professor Vitor, meu amigo, acho que só tenho que te agradecer, né? Tem alguma dica para capacitação relacionada ao tema tratado? Não entendi alguma dica. Tem. Acho que são cursos, né, para fazer isso. Cara, tem a FBA, cursos FBA, e resgate do movimento. São as melhores, são cursos de movimentação, de neurociência, tanto para profissionais de educação física como para fisioterapeutas. Vale muito, muito a pena. Minhas formações foram lá. Em breve, quando voltar da pandemia, nós estaremos montando um curso referente a isso, mas eu acho que muito provavelmente só sairá próximo ano. Mas são escolas que vocês podem buscar. FBA e resgate do movimento.
Bom, meu amigo, parabéns pela sua aula, tá? Gostei demais. E o pessoal também aqui está dando parabéns para você, o Francisco Júnior, o Ismael, o Elton, a Marcilene, né? Então, pô, muito obrigado, tá? Pessoal, eu vou pedir para que vocês, hoje eu já sei como é que eu vou fazer essa fotinha de hoje, então, vamos abrir aí a câmerazinha para pegar mais gente, enquanto eu peguei bem pouquinha gente, tá? Mas hoje eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui. Vamos abrir aí a câmerazinha de vocês para tentar pegar mais gente hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Abra a câmera aí para poder pegar mais gente hoje. Ontem eu peguei pouquinha gente, hoje eu vou pegar um pouco mais. Para ninguém reclamar que não saiu na foto, né? O importante é a foto. Prepara. 3, 2, 1. Agora, valendo. X. Espera aí, o outro ali saiu com o ventilador, rapaz. Tira o ventilador aí, ó. Aparece na foto, botou o ventilador. Tem um cachorrinho aparecendo. Peraí, pessoal, vou voltar aqui. Vamos lá. O do ventilador, aparece aí. 3, 2, 1, valendo. X aí. Pronto, valeu. Vou postar aí para vocês. Bom, galera, muito obrigado pela noite de hoje. Obrigado, professor Vitor, tá? Só tenho que te agradecer, cara, por esse tempo, por esse momento, por a tua contribuição conosco na maratona. E, claro, se alguém quiser fazer alguma consideração, faça agora, né? O cálice para sempre. O cálice para sempre, né? Esse é o momento. Beleza? Pessoal, o Vitor esteve conosco ano passado lá no ENEFS, lá na Parnaíba, tem um pessoal do Piauí aqui, não sei se alguém participou lá. Um evento muito maneiro, muito bacana. Esse ano nós temos a edição aqui em Sobral, a edição está, né, a gente vai rever a data por causa da pandemia aqui. A prefeitura ainda não sinalizou quando vai poder liberar o centro de convenções, mas é um evento muito bacana, tá? Mas a gente vai deixar vocês informados aí no grupo, é um evento sensacional, reúne muita gente do Nordeste inteiro, de várias cidades, então a gente vai deixar todas as informações mais na frente, tá bom? Quando o professor Vitor Salviano tiver algum curso, que ele lançar alguma coisa, eu mando para vocês também, para que vocês possam se informar também nessa parte de reabilitação, lesão, tá bom? Então, fiquem sempre em contato conosco, que a gente sempre vai estar passando informações para vocês. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa aqui na SEB, beleza? Meu amigo, obrigado. Estou te agradecer mesmo, beleza? Cara, eu agradeço demais a confiança e o convite. Eu espero, de fato, ter contribuído com vocês. E sempre que precisarem, pode falarem comigo. Quem conseguiu me seguir no Instagram, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar lá. Não tem problema nenhum, eu respondo todo mundo. E contem comigo para o que precisar, tá? Muito, muito obrigado. Beleza, Vitor, uma pergunta. O pessoal está perguntando se você pode disponibilizar o material, ou se tem algum problema, ou bota no PDF, alguma coisa que você poderia disponibilizar. Tá? Disponibilizo, eu mando por e-mail, aí você repassa para o pessoal. Tá bom. Você me Certo? manda, aí eu coloco lá no nosso site e dá tudo certo. Beleza? Beleza, perfeito. Ok. Pessoal, aqueles que comentaram ontem no post e que eu não mandei o e-book, me chama no privado, tá? No WhatsApp. Mas eu tentei mandar para todo mundo, ok? Daqui a pouco eu vou fazer uma nova postagem da aula do professor Vitor. Passem lá, curtem lá, comentem lá. Quem sabe não tem mais um bônus aí amanhã. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu, Anthony. Valeu, Luzia. Muito obrigado mais uma vez, Aline, João Paulo, Marciélia, Francisco Júnior, Pedro Moreira, Graziele, Yara, Gleice Kelly. Tá escuro aí, hein, Gleice? Carlos, Carlinhos, obrigado. Tá? Daiane. Pô, pessoal. Roger Farias, valeu, irmão. Valeu, pessoal. Agradeço a cada um de vocês por cada minuto que vocês deram aqui para a gente hoje, para mais um dia de maratona, tá bom? Lembrando que amanhã tem um professor, Lávio Andrade, tá? O Lávio é educador físico e fisioterapeuta e vai falar sobre como prescrever riscos e benefícios dos treinos em casa. Então, qual é o risco? Qual é o benefício de treinar em casa? Detalhe, o Lávio é fera. Depois eu passo no grupo lá para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele no Instagram e é uma das referências aqui no Ceará, ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço, boa noite a todos e a gente se vê.
Abraço, Ismael. Até mais, cara. Obrigado, Potíria, Atacildo, Beatriz, Ianca Tessa, obrigado. Jailson, Alcilene, obrigado a todo mundo aqui que esteve conosco esse tempo todo.